crianças! E aí, como foi que vocês amanheceram? Sem preguiça? Com muito sono? Já olharam pro sol hoje, pro céu? Como é que está o céu? Está chovendo? Está nublado? Está ensolarado? O que é? Pois então, agora nós vamos cantar uma música para a gente começar a nossa aula bem animado. Quem é que lembra daquela música da canoa? Vocês lembram? Eu lembro, pois vamos cantar junto com a tia? Vamos lá? A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria do fundo do mar. Essa é a nossa cantiga. A gente pode colocar o nome de várias pessoas também na cantiga, tá bom? Então, prestem atenção na nossa aulinha de hoje, que vai ser super legal. Certo, crianças? Quem é que lembra o gênero textual que estamos estudando? Adivinha! Não é isso? Então, crianças, o que é mesmo a adivinha? Vamos lembrar as características da adivinha? A adivinha é uma charada, é uma pergunta, é um tipo de enigma que requer uma resposta criativa, ou seja, a gente tem muito que pensar para responder o que é, não é isso? A ação ou efeito de adivinhar, de tentar descobrir. Quando eu falo uma adivinha, eu estou tentando, quando eu pergunto uma adivinha, eu estou querendo que você descubra. Quero que você pense, não é isso? Então, essa é a adivinha. E agora nós vamos tentar adivinhar o que é o que é. É verde como mato. E mato não é. Fala como gente e gente não é. O que será que é? O que é verde? E o que é que fala como gente, mas não é gente? Eu posso dar até outra dica. É um animal. Pensem um pouquinho para ver se vocês conseguem responder. O que é? Tcharam! Se alguém falou papagaio, muito bem, você acertou. E você pensou, que é o mais importante. É o papagaio. Ele é verde? Não é verde? E ele não fala igual gente, só que ele não é gente. Então, é o papagaio. Crianças, agora nós vamos falar sobre os fonemas. O LH, para a gente ver a diferença, tá? Quando eu falo a filha fala, filha fala, é diferente, não é? Eu tô acrescentando o H, ó, e tá surgindo outra palavrinha. Quando eu fala, é diferente de filha. Parece, não parece? Mas quando eu acrescento o H, forma outro sentido. Olha a diferença. Mila, malha. A Mila malha. A rolha rola. Vocês estão percebendo a diferença do lhá por lá? A pilha, falha. Estão vendo a diferença? Não é interessante? Quando você acrescenta o H, forma outra palavra também, né? E forma outro som. Fale comigo, som. Lá. L-A. Lá. Agora, fale comigo, som. Lhá. L-H-A. Lhá. Lá. Lhá. O sonzinho do LA, você percebe que a ponta da sua língua vai para cima, lá pro céu, ó. Lá, mas é a ponta da língua. O som do LH não vai à ponta, vai ao meio da língua. O meio da língua que vai para cima. Quer ver? Você fala
Lha. Não é a ponta, é o meio da língua. Então, isso é importante, tá bom? Crianças, aqui é a atividade que é para a gente sublinhar as palavras que devem ser escritas com a letra maiúscula. Vamos ver se a gente encontra esse erro? Olha, cachinhos dourados melou a mão. O que tá errado aí? Cachinhos dourados não é o nome da personagem, do personagem da história infantil? Então, ó, tinha que ser letra maiúscula aqui. Início de frase. E também, como é o nome da personagem, tinha que ser letra maiúscula. O C em caixinhos e o D em dourados. Melou a mão. Anda, Aninha. A menina é a Aline. Olha aí onde é que tem também Aninha. Nome de pessoa. Tem que ser o A maiúsculo. Aline também. Olha aí, ó. E cadê a pontuação? Cadê o ponto final? Cachinhos dourados melou a mão. Anda, Aninha. A menina é a Aline. Ó. Cachinhos dourados melou a mão. Ponto. Esquecemos do ponto. Anda, menina. A menina é a Aline. Anda, menina. Letra aqui também é o A maiúsculo, porque é início de frase. A menina é a Aline. Também letra maiúscula. E ponto final em todos, ó. Todos são frases. Então, tem que ter a letrinha maiúscula. Certo, crianças? Crianças, já que nós estamos estudando o fonema LH e NH, nós vamos fazer a leitura desse texto, tá bom? Anália malha. Anália malha. Ela malha de maiô. O maiô da Anália é de malha. O maiô da Anália molha. Anália malha. Ela malha de manhã. Amanhã, Anália malha? Não, amanhã, Anália não malha. Ela molhou o maiô de malha. Sem maiô, Anália não malha. Ela só olha. Certo? Agora, gente, vamos circular as palavras, os fonemas que estamos estudando. Ó, malha, malha, lhá. O outro lhá aqui. Lhá, nhã, lhá, nhã, nhã. Tem vários, né? Lhá. LH, ó. Lhó, lhá. Certo? Lhá. Então, esse aqui são os fonemas que a gente estamos estudando hoje, tá bom? Peça para a mamãe voltar para fazer a leitura com vocês novamente, tá? Bom, galerinha? Crianças, esse vídeo é ensinando como fazer um texto bem lindo, tá? Com os parágrafos adequados, tá bom? Ó, você nunca pode esquecer do título, certo? Após o título, quando você for fazer o seu primeiro parágrafo, no começo da história, do texto, você pode usar essas pontuações aqui, ó. Você pode escrever começando com certo dia, em uma manhã, numa festa, há muitos anos, um tempo atrás, um belo dia. Era uma vez, você vai começar só se for um conto, certo? Mas você pode começar com essas todas as outras palavrinhas, tá? Um belo dia. Aí você pode continuar com uma história. No segundo parágrafo, ou seja, no meio do texto, você pode estar usando essas palavras aqui, ó. Depois, então, de repente, em seguida, entretanto, quando, porém, para deixar seu texto mais bonito, mais rico, com palavras mais bonitas, tá? No fim do texto, ou seja, no último parágrafo, você pode estar colocando
na partezinha lá do início do parágrafo, você pode tá colocando essas pontuaçõezinhas. E foi assim, finalmente. O texto termina com essas palavras, o parágrafo, né? O começo do parágrafo. No terceiro parágrafo, portanto, por fim, por isso, aconteceu isso e isso, depois deste dia. E assim, você usando essas instruções, o seu texto fica mais bonito, suas ideias melhoram, tá bom? E aí, e só caprichar também na letrinha, pra tia entender quando vocês forem fazer os textos, tá bom? Não esqueçam. Então, crianças, nessa atividade, vocês vão escrever ela no caderno, tá? Primeiro, o que vocês vão fazer? Vão separar as palavras e depois completar no quadro, esse quadro que vocês estão vendo. Mas, primeiro vocês vão separar as palavras. Afilhada, certo? E no quadro, vocês vão fazer com essas mesmas palavras que você separou, você vai fazer som LH na sílaba do meio. Qual é essa palavrinha que tem o som do LH na sílaba do meio? Por exemplo, bilhete. Então, tem o LH na sílaba do meio, não é isso o som? Então, você vai escrever na primeira coluna as que estão na sílaba do meio. E na segunda coluna, vocês vão escrever onde tem o LH na sílaba final, o som, tá bom? Por exemplo, matilha. Matilha. Então, não está no final? Então, vocês vão escrever na segunda coluna, tá certo? Essa atividade eu quero ver ela, tá bom? E tem que ser escrita no caderno, ok? Crianças, agora nós vamos ver outra forma de diminuir, tá bom? Ó, memorize o primeiro número, depois diminua o outro. O sapo pula-pula pulou até a casa 5 e voltou 2 casas. Em qual casa ele ficou? Ele está. Então, aqui a gente tem uma linha reta até o número 9, do 0 até o 9. Vocês estão vendo? Então, ele estava na casa 5, que é essa aqui, ó. Ele estava aqui. Ele pulou, voltou 2 casas. Olha aqui, ó. Ele voltou à casa de número 4 e à casa de número 3. Voltou 2 casas. 1, 2. Então, ele ficou em qual casa? Na de número 3, não foi? Então, 5 menos 2 é igual a... Qual foi a casa que ele parou? Não foi a 3? Então, 5 menos 2 é igual a 3. Ele está na casa... Qual casa que ele ficou? Então, vamos lá. Ele está na casa 3. Ele voltou 2 casas. Não foi isso? O sapo pulou até a casa 7 e voltou 2 casas. Em que casa ele está agora? Ó, ele estava na casa 7, que é essa. Ele voltou 2 casas. A casa de número 6 e a casa de número 5. E parou lá na casa de número 5. Então, 7 menos 2 casinhas que eu voltei, ficou quanto? 5. Agora ele está na casa de número 5. Não é isso, galera? Então, essa aqui é uma maneira da gente fazer as continhas, da gente fazer a subtração. Tá legal? Agora, com a ajuda da mamãe, eu quero que vocês respondam essas 3 questãozinhas, a terceira, a quarta e a quinta, tá? E aí você pode estar anotando no caderno as respostas, as continhas, para a tia ver, tá bom? Não esqueçam, tá? Essa é a atividade de matemática da gente. Galerinha, aqui é a explicação da atividade, tá bom?
Você vai ler a introdução, que a gente aprendeu que as adivinhas também conhecidas como adivinhações. Ou o que é, não é isso? E são perguntas em forma de charada. E na primeira questão, você vai ler a adivinha e vai pintar a resposta correta, tá bom? Na segunda questão, a gente vai brincar de associar o som à letra, certo? Você vai escorregar o dedinho e vai ler a frase com bastante atenção, certo? Depois você vai repetir e depois vai indicar qual a palavra de cada frase que tem o som A, L, A, H, tá bom? Terceira questão, você vai ler emendando, tá bom? Daquele jeito que a tia faz. Na quarta questão, você vai fazer o ditado. Seu orientador, sua mãe, vai falar as palavras do ditado e você vai tentar escrever sozinho, tá certo? Escorregando o dedinho, tá bom? E aí, na quinta questão, você vai observar as cenas e escrever o que está acontecendo em cada uma delas, em forma de texto. Não esqueça o título. Procure utilizar no seu texto as palavras gatinho, ratinho, telhado, tá bom? Vamos lá. E lembre-se, organize as suas ideias. Desenvolva os parágrafos com início, meio e fim. E fique atento ao uso da letra maiúscula. Ok, galera?